O Brasil, ele tá perdendo emprego formal. Agora a gente tá dificultando as pessoas terem emprego formal. Todo mundo concorda aqui no Brasil, mesmo petistas começaram a concordar, até um tal de Quaquá, lá do Rio de Janeiro, do PT do Rio, vale nada, mas ele falou, não dá pra ter tantas pessoas vivendo no Bolsa Família. Eles mesmos, 40% dos domicílios do Nordeste estão no Bolsa Família. Aí as pessoas que defendem o fim da escala 6x1 acham o seguinte, não, isso é ok, completamente ok você ter tantas pessoas no Bolsa Família, e ao mesmo tempo também é ok que as pessoas que estão pagando a conta disso vão trabalhar menos. Não fecha a conta. Não fecha a conta. As pessoas estão... A gente está tendo um problema que as pessoas estão trabalhando menos no Brasil. O Brasil está empobrecendo, não tem emprego de qualidade. O Brasil está numa situação horrorosa. Horrorosa quando comparado com outras nações. Quando você compara o que outras nações no mundo cresceram, a gente foi ficando para trás de todo mundo. Índia, Vietnã, a China, então. A gente lembra que no começo dos anos 2000, a gente falava, o trabalhador chinês é um escravo. Ele ganha muito mais do que o trabalhador brasileiro. Tem muito mais dignidade que o trabalhador brasileiro. É muito mais respeitado que o trabalhador brasileiro. Ele tá vivendo melhor que o trabalhador brasileiro. E aí? A gente vai ficar sempre vendo alguém que a gente zoava antes tá melhor do que a gente? Uma curiosidade pra quem tá assistindo. Quem é do Rio Grande do Sul, confirme. Tem uma área, que eles usam até hoje esse nome, não sei se é a geral, ali nos estádios, tanto do Grêmio quanto do Inter, que até os anos 90, eles zoavam muito, chamavam de a Coreia. Ah, vou lá na Coreia. Que era a galera pobre. A galera pobre era o que eles chamavam de Coreia. Você hoje consegue pensar nesses termos? Não. Né? Coreia hoje é um dos lugares mais desenvolvidos do mundo. Tem uma favela no Rio, que é a favela da Coreia. Que era a mesma analogia, que tipo, nossa, aqui é tão ruim que é uma Coreia. Olha que loucura, cara. Pois é. Então assim, hoje você imagina a Coreia, as pessoas pensam dorama, carros bons, Samsung e tal, só o topo. A Coreia deixou a gente pra trás. Eles estavam pior do que a gente. Eles hoje estão tão melhores que hoje um brasileiro sequer consegue imaginar estar perto da Coreia. Hoje eu falo pra ela, um dia a gente pode ser uma Coreia. Tá louco, maluco. Se eu estasse 40 anos do tempo, imagina, vou na Coreia, hein? Aquilo lá é o inferno na Terra. Vietnã, nos zoavam os Vietcongs, tá desenvolvendo. Outros que a gente zoou, Índia. Índia resolveu mais saneamento básico do que Brasil. Tá? Então a gente fica aí, né? A gente tem que entender que a gente gosta de contar pra todo mundo, pra criança, a fábula da cigarra e da formiga. Às vezes a gente optou por ser a cigarra e o mundo optou por ser formiga. A formiga tá bem, a cigarra tá se ferrando. Eu tô avisando, o inverno tá chegando. O inverno tá chegando, vocês querem dançar o Oruan, né? Vai dar ruim, irmão. O inverno tá chegando. Canta aí um Oruan pra nós, então. É, isso aí. E agora, não, mas agora o Neymar vai pra... Agora vai. Agora vai o quê? Mas vem cá, vamos dizer que tu seja presidente da República, meu irmão. Tu vai se contratar pra fazer showzinho também? Não. Hoje meus shows da banda Limão Rosa, as pessoas pagam pra ir. E sim, minha banda está crescendo, Igor. Então eu vou ter um show lotado agora em Porto Alegre. Puta que pariu, hein, cara? Mas o som é bom, Igor. Eu juro pra você, o som é bom. Não é nem isso, é que é curioso, entendeu? Eu acho que é demais. Desculpa, é que você é um cara que você não pode gostar do que você tá vendo. Mas, poxa, que outro presidenciável vem aqui? Eu tô lançando um álbum, Igor. Tá? Eu compus as músicas, eu as letras são boas, Uhum. composição boa, toco guitarra, gaita, banda boa. Que outro... Eu falo assim, o Zema, pô, ele come pão de queijo. Esse é o poder especial dele. Legal. Pô, Enche o saco do Gilmar Mendes também. Faz uns vídeos de IA, poxa, fez um vídeo de IA. O Caiado monta cavalo, legal. Porra, legal. O Flávio, financia filmes com caro. Pô, o cara... Eu tenho uma banda de rock. Escrevo, criei uma revista, criei aplicativo, rede social. Uma banda de rock não é coisa de comunista, não, cara? Não é, não. Não é, não. É legal pra caramba. E se for, também tô nem ligando. Tô nem ligando. E pior que o meu ainda é rock psicodélico, né? Porra. Rock doidão, improviso. Eu já vi umas paradas, eu já vi. Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. No mês de março eu faturei cerca de $4.600, totalizando aí deu um pouquinho mais de R$23 mil apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Ó, o Vitor mandou aqui, ó. Seu projeto para as favelas prevê remoções? Sobre policiamento, sua ideia é integrar a favela ao bairro e o batalhão da... Caralho, faltou umas vírgulas. De novo. Sobre policiamento, sua ideia é integrar a favela ao bairro e o batalhão da área policiar ou instalar um efetivo permanente nas favelas retomadas, como as UPPs? O problema da UPP, a UPP fez uma retomada.
Você vivia no Rio na época do PP, certo? Então houve a tomada, tiraram o crime organizado de início, instalaram uma base permanente. Só não chegou o resto. Não chegou o resto. E assim, pra você destruir o crime, você precisava aumentar as penas, fazer presídio, fazer o ciclo completo e desfavelizar. O problema é que um governador não consegue fazer isso, e nenhum governador iria conseguir fazer isso. E eu não, pelo amor de Deus, eu não quero defender os governadores do Rio, né? Seria um suicídio pra mim. Deixo isso pro Lula e pro Flávio defenderem. Eu não vou defender governador carioca. Mas não dá pra um governador fazer isso, porque tem que ser um presidente que vai passar uma mudança nas leis penais. E aí você consegue fazer a entrada na favela, montar bases na favela, e aí você começa a desfavelizar. Só que aí você alterou as penas para membros de facções, e alterou as penas para roubo, furto. Você muda o sistema de incentivo para o cometimento de crime, e aí você começa a falar, ok, eu tô desfavelizando. E aí você tem que vir com um projeto muito sério de desfavelização, um projeto de urbanização. Sabe como você resolve a pessoa que realmente sofre da escala 6x1? Tendo um emprego perto dela. Em geral, essa pessoa no Rio vive na favela. Em São Paulo, ela vive na periferia. Como é que eu resolvo isso? Eu tenho que criar zonas econômicas especiais voltadas para as comunidades periféricas, para eu fazer a instalação de empresas nesses lugares. Então, se eu começo a verticalizar algumas favelas, eu abro espaço. As pessoas estão morando verticalmente e abro espaço para eu colocar empresas. Eu tenho que montar um polo empresarial com contratação, com que tenha, vamos dizer, mão de obra intensiva. Vou dar um exemplo. Call center, um exemplo que ainda tem. Você pega setores, serviços, pega os próprios prestadores de serviço que estão instalados na favela e coloca ali. E aí você cria uma zona econômica especial para fazer o emprego ficar ali e manter as pessoas ali. E você fazer coisas que atraiam pessoas de fora para irem até lá. E aí você cria uma dinâmica em que a pessoa não precisa pegar 10, não vai botar 3 condições para ir de um lugar para o outro. Você faz a pessoa ter uma vida próxima, ela tem um senso de comunidade, de pertencimento e emprego ali. E aí você tem que urbanizar e entregar para aquela pessoa uma dignidade que é a seguinte. Não é que apenas vai ter uma base policial. Se o cara for fazer um pancadão lá, o cara vai preso. Se a pessoa jogar lixo na rua, ela vai tomar multa e se fizer isso 2, 3 vezes, vai presa. Se a pessoa pichar a casa do outro, ela vai presa. A pessoa tem que entender que ela se tornou parte de uma civilização. E que agora ela vai ser respeitada e ela vai ter direitos e deveres, como qualquer cidadão. E aquela pessoa quer ter o direito e quer ter o dever. Quando uma pessoa... As pessoas humildes que estão na favela, elas são muito religiosas em geral. As igrejas evangélicas estão presentes. Quem que ela vai na igreja? Ela vai lá para ter direito? Sim, ela vai acima de tudo para ter dever. Dever com a comunidade, dever com Deus. Vai ter, vamos dizer, certos comportamentos. Desde a rotina de ir pra igreja até abdicar de certos comportamentos carnais e tal. Então a pessoa quer deveres. A pessoa quer autodisciplina. E ela quer ver o resultado disso na vida dela ao redor. O bairro dela tem que refletir isso. Então a desfavelização, naturalmente, passa por esse processo, mas não vai acontecer sem eu alterar as leis penais. Fato, não vai. Tem que vir de cima, tem que vir do governo federal. E o Kelvin Renan mandou a última aqui. Boa noite, Renan. Gostaria de saber o que você fará em relação aos super salários e a questão das pessoas mal capacitadas na administração. Todo mundo que eu puder cortar, então o presidente da República próximo vai ter que nomear, que são os cargos que administram a máquina pública, 15 mil nomes. Todo mundo que eu puder cortar que seja cabide, vagabundo, tá pendurado no governo federal, tem que cortar. Tu tá vendo o que tá rolando lá no estado do Rio? Lá no estado do Rio tem um governador que ele tá lá, né? Sim, é o do judiciário, né? Então ele não é... Estão tentando dar um jeito de resolver, entre aspas, resolver o problema, porque eu tava lendo, esse maluco detonou uma galera e continuou a mesma coisa. Sim, sim. Cara, porque a gente não tem ideia da ineficiência da máquina brasileira. Eu tava falando com o Kim uma coisa. O Vietnã, ele tava atrás do Brasil em rankings educacionais décadas atrás. O Vietnã ultrapassou e deixou a gente para trás em tudo, em educação. Ao ponto de as melhores notas... O grupo social que tirou melhores notas no ranking PISA, que é o ranking internacional, foi pior do que o grupo que tirou as piores notas do Vietnã. Tá. Ou seja, o melhor do Brasil é pior do que o pior do Vietnã. O Brasil, nesse período, acho que ele quadruplicou os gastos em educação. E o Vietnã só continuou gastando a mesma proporção que ele gastava. Não é sobre gastar mais, é sobre como nós gastamos terrivelmente mal. Desde cabidões que a gente faz em todas as áreas do setor público, até, vamos dizer, sistemas de incentivo para política que não funcionam. Este é o maior problema. O Brasil, ele taxa muito as pessoas porque ele gasta muito com o Estado. Vai ter que mexer em direito adquirido, super salário, porque a máquina pública brasileira é uma mamatolândia gigantesca. Não é todo funcionário público é isso, mas, pelo amor de Deus, tem muita gente que não presta, tanto concursado quanto comissionado. E vai ter que tirar. As pessoas que não prestam não dá pra tirar. Quer dizer, não dá pra manter. E mais,
não só não dá pra manter, como eles vão lutar muito pra manter os privilégios. E os que ganham mais são altamente poderosos, que é os caras do judiciário, Ministério Público. É gente que ganha muito e é muito poderosa, que chega no Congresso Nacional e avisa pro deputado: se você votar pra tirar minha mamata, eu vou pegar aquele processo que tá rolando contra você e vou botar pra andar. É duro. Puta merda, é mesmo, é duro e é muito difícil, e é por isso que me parece que é importante ter uns caras, e mesmo assim é muito difícil que haja uns caras sem rabo preso, né? Vai ter que botar umas 15 mil pessoas sem rabo preso dentro da máquina pública do governo federal, e uma galera quase louca no aspecto de eu preciso fazer essa bagaça dar certo em pouco tempo. Por exemplo, na saúde a gente vai poder usar muita inteligência artificial para melhorar muito o SUS. A gente vai ter que, na parte de combate ao crime, a gente tem que dar resultados muito rápidos, as pessoas têm que ver rápido. Porque tem uma coisa, se a gente faz uma ação que mexe com privilégios e com uma máquina pública que não funciona e ela dá certo rápido, aí a população fala: não, continua fazendo que tá dando certo. Até não concordava de início, mas tá dando certo, então continua. Eu tenho que dar certo, eu tenho que pegar uma galera que é altamente inteligente, altamente comprometida, sem rabo preso com ninguém, e botar, eu não vou falar botar para F, né, mas fazer com uma energia colossal e muita vontade. E essa vontade eu tenho que ver em toda a equipe que eu montar. Então eu tenho que entrar lá com essa gana que a gente tá falando aqui do sonho de um Brasil grande, e eu tenho que mostrar pro brasileiro que é cético, que o brasileiro já não acredita em mais nada. O brasileiro falando: política já era, o Brasil já era. Eu tenho que mostrar: não já era não, vai dar jeito. Então, eu não posso falhar, eu não posso ter um mandato que depois de 2 anos, tá tudo igual, puta, eu não sei o que eu faço se eu fracassar nesses 2 anos, Igor. Sei lá, eu não sei, assim... Uma vez eu fiz um exercício também, se eu tivesse sido eleito presidente. Por quê? Porque quando... a gente conversou bastante aqui sobre como o Bolsonaro foi parar presidente, né, lá em 2018. E ele chega falando num ministério técnico, ele chega falando numas coisas que eram mais próximas de uma administração desligada do esquema que vinha. Manja? Beleza. E em um determinado momento ele se ligou que não dava, né? Pra tu do jeito que tá hoje, com a regra do jogo da forma que tá hoje, pra você administrar o Brasil, você precisa conversar com os caras. Você não pode não conversar com os caras, né? Que era o que ele tava propondo, mais ou menos, né? E quando eu fiquei pensando, cara, o que eu faria se eu fosse eleito e ao chegar lá, eu começasse a perceber que não dá pra fazer as paradas que eu queria muito fazer, porque não é nem por causa das regras, é por causa de como a coisa se organiza pra atrapalhar o andamento, tá ligado? Eu acho que eu sairia fora. Eu não sei se eu tentaria ser reeleito, entendeu? Então, essa é uma... Quando me perguntam, as pessoas começaram a gostar muito das propostas, aí eu vou nos lugares e falo: mas como? Como? E a única maneira é onde eu tiver meios de ação e onde eu conseguir vencer, eu preciso vencer muito. Então eu tenho que vencer muito em resolver a economia e o crime organizado de cara. Eu preciso fazer isso. E quem quiser ferrar a gente vai ter que ferrar esse como. Os caras vão ter que apoiar muito a manutenção do crime organizado e defender muito que o Brasil quebre. Eu acho que como o Brasil tá cansado, do ponto de vista econômico, a gente tá muito mal, os brasileiros estão principalmente tão pobres, e todo mundo tá cansado do crime organizado, as pessoas querem eliminar vagabundo. Nesses 2 aspectos, eu acho que a gente vai conseguir montar uma coalizão que não é só coalizão de políticos. Eu tenho que convencer, eu tenho que vir aqui e falar assim... O problema é que você não é um agente político. Falar: Igor, este tema aqui é importante. Eu tenho que... Até nos caras, sei lá, do Pode Pá. Galera, vamos combinar que roubar não é legal? Eu sei que ele vai... Enfim, né? Mas enfim. Só pro próximo, vai. Tá uma galera que vai lá, que, pelo amor de Deus. Assim, eu tenho que convencer a Globo. Globo, vocês estão aí no Rio. Vamos combinar que não dá pra ser isso aí? Vamos montar uma coalizão que envolva comunicação, empresários, população, Congresso, Judiciário. Galera, eu não quero guerra com ninguém de vocês. Agora, todo mundo concorda que isso aqui vai resolver? Vai ter oposição, mas acho que dá pra montar uma coalizão muito majoritária em toda a sociedade, que qualquer um que for fazer frente vai sofrer. E essa coalizão é uma coalizão que eu quero montar. Eu quero conversar com todo mundo que não gosta de mim. Eu tenho certeza que a Globo não gosta de mim, mas eu tenho certeza que se eu chegar na Globo eu vou explicar: cara, vocês moram no Rio,
Vocês estão vendo isso aí, vamos mexer nisso, eu vou precisar mexer do meu jeito, porque vocês já mexeram do jeito de vocês por anos, com suas campanhas de desarmamento, de Sou da Paz, de olha, a polícia tá matando muito, e não rolou, e vocês sabem. Eu ganhei, me ajuda. E chamar todo mundo que puder. Eu não vou brigar com ninguém à toa, eu tenho uma missão, eu tenho que entregar essa missão. Se eu entregar a missão da segurança, eu entregar a missão da economia, e as pessoas perceberem que dá pra comprar um celular sem ficar endividado e não ser roubado no celular na rua, acabou. Aí, cara, eu vou conseguir fazer todo o resto. Porque aí você vai acumular um poder e aí o brasileiro vai começar a acreditar que dá. O brasileiro, no fundo, ele nunca acredita que dá porque ele percebe que sempre dá errado. Só que quando tem alguma coisa que dá certo no Brasil, o Brasil... Ayrton Senna. Vamos falar real. Ayrton Senna, pô, cara, eu só vou ser campeão do mundo e eu sou o melhor e dane-se. E a galera, cara, ele é demais, eu quero ser o Ayrton Senna. Vai pegar outros exemplos. A seleção brasileira, eu vi a série da Netflix agora do Brasil de 70. Pô, Pelé. Pô, eu só quero ser o Pelé. Ele só vence. Então o brasileiro quer vencer. O brasileiro quer Pelé, o brasileiro quer Ayrton Senna, o brasileiro quer o agro do Brasil. O brasileiro quer vencer. Eu tenho que entregar a vitória pro Brasil. Agora o brasileiro só perde. Ele perde o celular, ele perde o emprego, ele perde tudo. Eu quero fazer ele ganhar, a gente tem que ganhar. Então... temos que ganhar. Eu tenho que convencer o maior número de pessoas possíveis que tem que ganhar. E eu vou ter que convencer pessoas que não gostam de mim. É isso. Se eu faço isso, aí eu vou convencer o Congresso. Eu duvido o Congresso brigar com boa parte das pessoas que pensam no Brasil, com Globo empresariado. Não, eu vou votar contra, vou votar a favor do bandido. Não vai votar, filha da puta. Não vai votar mesmo, cara. Eu vou botar pra fuder em você. É esse o negócio. Vamos pegar os temas majoritários, vamos pra cima e... quero ver o vagabundo do Centrão votar. Sabe, quero ver ele votar contra. Agora mesmo o Kim botou pra passar umas leis. O Kim passou aumento de pena pra roubo, furto e receptação do celular no Brasil. O Kim fez uma revolução pro roubo do celular no Brasil. Vai ficar bem mais difícil, a gente vai ver o resultado disso nos próximos 6 meses, quando o bandido entender que deu ruim. Vai ter uma diminuição com esse aumento de penas. A gente vai sentir isso. Até o PT votou a favor, porque não dava pra votar contra. Mesmo eles não vão resistir. Mesmo eles não vai dar pra você ser um sabotador completo se a gente falar o óbvio e fazer a coalizão pro óbvio. Vamos passar primeiro o óbvio, começa a dar certo e as pessoas não são idiotas. Volto a falar, se o cara não se endividou pra comprar um celular e ele visitou a mãe dele indo a pé à casa da mãe dele à noite e não roubaram o celular, ele falou, meu irmão, minha vida mudou. É isso que eu tenho que entregar no primeiro ano. Isso é uma revolução. E eu vou, assim, traulitar todo mundo que tiver na frente. A gente vai botar montando uma aliança que ninguém imagina. É isso. Entendido. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.